Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado estão vendo o Patrício Pitbull com o rosto, quando aparece com o rosto fino desse jeito é porque tá chegando na hora da luta, sábado agora, o UFC 319 contra Dan Ige, segunda aparição do Patrício dentro do UFC, a gente vai falar sobre isso. Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Seja bem-vindo novamente. Valeu, Lé. Exatamente. Estamos aqui batendo peso, tá tudo certo, dando previsto. E o UFC 318, você falou 19. Eu falei 19, então eu já tô Foi. pensando na frente. Então, erro meu, bom do Patrício. Tô pronto, tô pronto. Bom, ó, o Patrício tá perdendo peso e eu que tô perdendo as ideias aqui. Vai ser 318. É dia 19 de julho, acho que eu confundi isso. É 19 E de olha que julho, você nem tomou golpe na cabeça, né? Já tá por isso, pra você esquecido. ver. E já tá desse jeito. É 19 de julho, UFC 318. Boa correção do Patrício. Antes da gente falar sobre essa luta contra o Dan Ige, eu ainda não falei contigo depois da estreia, lá em abril, em Miami. Estávamos lá, gravamos um papo bacana antes da luta. Eu queria entender, Patrício, o que que deu errado na estreia, o que que aconteceu que não foi da maneira que você estava esperando para sair com a vitória contra o Yair Rodrigues. E aí, Rodrigues é um lutador duro, né? Já foi campeão interino da divisão, então não é qualquer um. É um cara muito alto, longo. Tem uma briga de time muito afinada ali. E a luta foi inicialmente um jogo de xadrez. Quem errasse podia dançar, então foi um pouco morna de ambas as partes, né? Pouco toque, muito estudo, muita briga por distância. E acabou que no terceiro round, que foi quando eu tive mais o senso de urgência para querer a vitória mesmo, quando eu decidi partir para cima, ele também veio e me acertou e acabou que eu levei o knockdown. Ele ficou ali por cima batendo, peguei o braço, mas não foi suficiente para arrancar fora e ele acabou que levou a vitória por pontos. O meu raio-x disso aqui, eu entrei muito calmo. Tava todo mundo falando que podia ser a estreia, que eu tinha sido a estreia. Não, não foi nada disso. Pelo contrário, eu tava muito calmo, muito tranquilo. Ter lutado muitos anos, mais de 10 anos, né, por título, defendendo o cinturão do Bellator lá, me deixou com o jogo mais cadenciado. E agora me coloco numa nova realidade, lutando por 3 rounds. E a partir do primeiro segundo de luta, a luta já começa. Então, para mim, é uma realidade diferente. A gente tem aí Daí também pela frente, que é um cara que não costuma deixar a luta morna. Então, um cara que vem para cima, ele vem para a mão, que vai também facilitar ligar o botão aí da violência. Eu vou falar sobre essa luta contra o Dan Ige, mas antes de chegar nela, você já disse que não precisa provar nada a ninguém por toda a sua carreira, eu concordo com isso, né? Obviamente os feitos e as conquistas estão aí, mas o fato de querer vencer no UFC muda alguma coisa para você, Patrício? Te reacende, de repente, alguma vontade? Muda algo na sua visão? Totalmente. Eu não quero só vencer a luta, eu quero chegar no título e pegar o título. É, eu sei que eu fiz muita coisa na minha carreira, mas agora eu dou uma resetada no que eu já fiz, pelo menos mentalmente, né? Para chegar e ser o cara que tem que conquistar mais uma vez. É duro, nada é fácil, mas a categoria está aberta. O campeão é Volkanovski, um cara que a gente sabe que já não está mais no auge, ele já deu o seu melhor, continua como campeão. E posso me aproximar ali de disputar um título também. Só lembrando para a galera, eu esqueci de falar no início aqui, a gente vai continuar o papo com o Patrício, mas para vocês se inscreverem, deixarem o like, valorizarem. O Patrício está na correria lá, tirando peso, fazendo um monte de entrevista e parou aqui para falar com a gente, então só dando like já ajuda demais. Você falou sobre isso, querer disputar o cinturão, Patrício. 38 anos, a estreia acabou sendo uma derrota e agora mais uma grande chance em outro card pay-per-view com bastante visibilidade. A oportunidade é ótima, o nome ranqueado, mas tem o outro lado da moeda, né? Isso, de alguma maneira, também pode trazer uma pressão de precisar vencer para não ficar nessa situação complicada na nova casa, até para poder continuar pensando em título. Como que você se vê nessa situação? Sente essa pressão extra ou não tem isso? Tem essa pressão e eu até prefiro que tenha, porque, como eu falei, eu entrei muito calmo, muito tranquilo, e isso aí acabou que me prejudicou. Eu tava sem aquele frio na barriga. Eu tenho que sentir isso, eu acho que faz parte do nosso trabalho e pra gente ter uma empolgação a mais, tem que ter um medinho. Eu entrei livre de emoções, e isso acabou me prejudicando. Então, lutar sabendo que eu preciso de uma vitória, nesse momento da minha carreira, eu acho que é importante. Dá para dizer que é basicamente um tudo ou nada para você no UFC, e não no sentido de sair da organização, nada disso. Eu falo em título, que é o seu grande foco. Pensando em título, em cinturão, dá para dizer que essa luta define os rumos? Pode te colocar para cima ou de repente encerrar a chance, ou tá cedo? Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Uma derrota para o Danig agora não seria interessante. Ele é um cara ali que é o porteiro da divisão. Ele separa os bons dos ótimos. Então é a oportunidade de chutar a porta ali da divisão e entrar de vez. Bons dos ótimos. Gostei dessa citação. Então, pegando nessa linha aí, eu queria dois cenários seus. Em caso de vitória, braço levantado, como é que fica a sua situação no UFC? Bom, temos Evloev contra Pico agora, né? Que foi Foi cancelado. cancelado, é isso. É. Pois é, então, aí por outro lado temos Diego Lopes contra Jean Silva. Eu acho que se Jean Silva ganha, talvez ele vá para o título. E os demais lutadores da divisão, pelo menos do ranking, ficam próximos do título ali. Então, caso vitória sobre Dan Ige, eu acho que me coloca nessa corrida também. Então, essa vitória para mim é crucial, E com certeza. de repente até entrar no lugar do Evoluev, né? Pega o Aaron Pico também, um ex-companheiro de casa Gostaria. sua, que chegou Gostaria. agora. Você na verdade, acabou de fazer, de dar uma exclusiva aí, porque eu iria até citar essa luta. Lógico, eu preciso primeiro da vitória, o meu foco é da IG, mas Aaron Pico é um cara que a gente não se enfrentou no Bellator. Eu fui campeão por muitos anos, ele também esteve na divisão, a gente não teve a oportunidade de fazer essa luta. Então é uma luta que eu quero muito. Deu spoiler aí da entrevista pós-vitória, se tiver o braço levantado no sábado. E Se Deus quiser. olhando para outro lado, Patrício, como é que fica a sua situação se acontecer? Obviamente que não é o desejado, está trabalhando para isso, mas se acontecer um segundo tropeço, como que você fica dentro do UFC? Não parei para pensar nisso, meu foco está totalmente voltado na vitória e não tem plano B. Se isso acontecer, a gente para e pensa. Show de bola. Nem para pensar para não dar margem para essa situação. Sobre o Nem Dan Ig, dúvidas. sobre o Dan Ig, um cara bastante conhecido, agressivo, número 11 do ranking. O UFC mostra que ainda está investindo em você, né? Porque eles poderiam ter pego qualquer pedreira fora do ranking, mas deram um nome bem colocado e tudo mais. Como é que você sente isso também? Os olhos do UFC voltados para você? Me sinto numa posição privilegiada, na verdade, né? Eu era com a main event, então eu falei em uma entrevista anterior que eu tinha caído para cima, né? Eu pensei que talvez pudesse passar isso na cabeça da galera do UFC e me colocar num card até menos atraente que esse. Mas me colocaram num card onde vai ter a Tem isso disputa também. entre Max Holloway e Justin Poirier, né? A despedida, vai ter o título, Buff. Então, eu fico agradecido. Acho que eu tenho muita coisa para mostrar e preciso apenas chegar lá e provar, né? Agora eu sei que a gente tem que trabalhar. Aquelas duas perguntinhas clichês que você deve escutar bastante, mas que são necessárias de uma análise mais técnica da luta. Principal brecha, principal perigo que ele oferece para você. Aliás, dividido, né? Para começar, pela principal brecha que ele oferece. Principal brecha, a parte de agarrado dele, apesar dele ser um cara escorregadio e nunca ter sido finalizado, é lá onde ele contém as grandes derrotas dele, né? Na parte do agarrado. De repente, Patrício Pitbull, uma versão grappler, é algo que a gente pode ver no próximo sábado, então? Sim, com certeza. Se a vitória depender de uma queda ou de uma massa no chão, eu farei. Preciso e quero sair com a vitória. E pro outro lado, qual o perigo que ele oferece? Qual é o jogo dele que vocês não podem deixar ele colocar em prática? É o cruzadozinho de esquerda dele ali, o direto também é muito potente, quando ele anda para trás e o adversário segue ele, ele vem com a direita inesperada, então tem que ficar atento nas mãos. Ele é bem perigoso com essas mãos. Eu acho interessante fazer essas perguntas, Patrícia, que você dá detalhes, né? É realmente algo muito bem estudado, né? Você fala exatamente o que o cara faz, da maneira, o modus operandi. É. Isso Ele tá, mostra uma. ele- Estudei bastante, ele está bem destrinchado, realmente a gente é, passou por uma análise profunda. É lógico, ele também deve ter feito a mesma coisa, mas eu vou explorar bastante os efeitos que ele apresentou. É um padrão que ele repete, ele luta igual a todas as lutas, ele faz a mesma coisa. É legal porque isso mostra um detalhamento, né? Um estudo, uma visão bem específica sobre algo. Não é só, ele é agressivo em pé, ele vem para trocação. É algo bem específico. Isso é Exato. legal. O- Dito, É, tem pode que ser falar. esmiuçado, realmente. Dito isso, Patrício, como é que você imagina no melhor dos cenários? Você falou que pode usar a versão grappler, pode ter essa questão de evitar o cruzado dele, mas como é que você imagina no melhor dos cenários essa luta acontecendo? Pô, ele é um cara que, apesar de ser ele prefere o strike, né? Ele é um cara completo, mas pela agressividade ele vem muito pra mão. Então ele vai me dar a distância que eu quero, ele vai vir para agressividade e com certeza pela minha técnica eu me sinto superior e vou colocar a mão melhor que ele vai colocar em mim. Ele vai ser nocauteado. Eu Eu vou ser o estava até, primeiro cara nocauteado da ring.
É verdade, ele nunca foi Ou nocauteado, né? finalizar. De repente, aí o primeiro a finalizar também. Por que que você acredita que nas odds, eu sei, tá vindo de derrota na estreia, mas ainda assim, por tudo que vocês construíram na carreira, você tem uma trajetória bem mais consolidada que o Dan Higg, mas por que que você acredita que ele aparece como favorito nas casas de apostas, futebol? Talvez pela idade, ter estreado um pouco tarde no UFC, talvez seja isso. A galera. É assim, tudo muda depois de uma porrada bem dada e de uma vitória. Isso não me surpreende. Eu gosto de lutar com o Mazarão até. Mas tu acha normal que as pessoas pensem assim? Acha que é justo essa odd pelo contexto atual? Eu não parei para pensar sobre isso, mas eu não acho justo. Eu acho que, pelo histórico, né, dos lutadores, a gente não dá nem para comparar. Mas luta é luta, então ele tem chance de vitória também. E por mim, tanto faz o que a galera pensa, o que não pensa, o que estão apostando não. Eu tô focado na vitória. Show de bola. Só pra gente finalizar, hoje é bem mais rápido que aqui. O Patrício tá na correria danada, a gente marcou de última hora, então nem daria tempo para gravar, mas ainda assim o Patrício tirou um tempinho lá. Então, obrigado. Só pra gente finalizar, Jean Silva e Diego, que você citou agora, Jean Silva e Diego Lopes se enfrentam dia 13 de setembro, uma luta que pode definir o próximo da categoria. Como é que você vê essa luta, Patrício? Quem que você acha que leva o favoritismo? Ah, Jean Silva um pouco mais cadenciado, golpes mais potentes, não tem muita pressa, sabe cavar a hora do nocaute, ele produz o nocaute, ele não força o nocaute, então isso é interessante. Já Diego Lopes, um cara muito rápido, explosivo, completo. Cara, não, vou ficar em cima do muro em relação a quem pode vencer, mas qualquer um dos dois vencendo é Brasil. Eu não sei se Diego Lopes vence, se ele já pega uma chance imediata pelo título. Mas seria uma vitória expressiva porque Jean Silva tá vindo com tudo, né? E por outro lado, Jean Silva vindo com tudo também, caso bata Diego Lopes, se agradecer pelo título. Não quero, a minha intenção não é te colocar numa saia justa, mas eu confesso que eu fiquei surpreso com você em cima do muro, hein? Não é do seu perfil, hein? Não apontar É, o pois lado é. aí. Pois é, pois é. É O- difícil, essa luta é luta difícil. eu Porque tô brincando, um é eu um também pouco tô. mais lento, mais inteligente, não coloca golpe muito, não desperdiça muito, parece até um pouco comigo, e o outro é muito explosivo. Então, assim, um é um antídoto do outro. Vai ser Perfeito. difícil. Eu falo brincando, mas eu também tô bem em cima do muro. Uma hora eu penso que um é favorito, outra hora eu vejo uma leitura favorável para o outro. É realmente É, uma luta bastante curiosa. Jean vencendo, porque o Diego, eu vou te fazer essa pergunta, porque o Diego já enfrentou o Volkanovski agora, mas caso dê o Jean, você acha que o estilo casa quando o Volkanovski pro brasileiro? eu acho. Eu acho que o estilo de Jean casa melhor do que o de Diego para essa luta. Porque Jean é um pouco mais calmo, já tem golpes mais potentes. Volkanovski não aguenta golpe mais na cabeça, no queixo. E eu acho que casa melhor Jean Silva contra Volkanovski do que Diego Lopes contra o campeão. Eu acho. Show de bola, Patrício. Obrigado pelo seu tempo, como sempre, né? Abrindo espaço por aqui. Braço levantado sabadão, a gente conversa no início da semana que vem, mas só deixar um recado para a galera o que podemos esperar de Patrício Pitbull no UFC 318 nesse sabadão. Obrigado, Laerte, e todo mundo aí atento. Vou dar o meu melhor. Acho que chegou a hora de virar a chave aí e realmente mostrar a violência que eu sempre mostrei na minha carreira. Então, estou feliz, estou saudável e vou dar tudo que eu posso. Obrigado. Valeu, Laerte. Obrigado.